temos a tendência de achar que o Evangelho só está registrado a partir do Novo Testamento, quando na verdade toda a Bíblia aponta para Jesus. E nós como igreja devemos fazer o mesmo. Nós como igreja não devemos apontar para o outro que não seja Jesus, o Cristo. Eu poderia vir aqui nessa noite contar toda a história da minha vida, contar para você como eu superei algumas dores, como eu superei algumas batalhas. Isso seria bom, mas não seria o suficiente para mudar a sua história. A única coisa que pode mudar a sua vida é Jesus. É por isso que eu prego sobre Ele, é por isso que nós cantamos sobre Ele, é por isso que nós adoramos a Ele, é por isso que nós dizemos que Ele é o Salvador, porque é isso que Ele é. Jó é um livro que fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza que cada um de nós conhece esse personagem. Alguns de nós já até dizemos assim: Senhor, me dá a paciência de Jó. Quem já falou isso? Um momento de raiva, um momento que você precisa resolver alguma coisa, ou no seu casamento você fala assim: Senhor, me dá a paciência de Jó. E Deus dá. No casamento é o momento que mais a gente usa essa frase, né? Porque eu aprendi, já sou casado há quase 3 anos, já estou junto com a minha esposa há quase 8 anos, e eu aprendi que no casamento, uma das pessoas sempre tem razão, e a outra é o homem. Então, Senhor, nos dê a paciência de Jó. Mas Jó, ele é um personagem bíblico que não somente é paciente, como também tem muitas lições para nós. Quem achou o texto, diz amém. Amém. Diz o texto: quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Se você puder, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Bem sabemos que Jó é um personagem muito importante, pois a Bíblia começa a falar sobre ele a partir do verso 1 do livro que tem o seu nome. E Jó é um homem que é chamado pelo próprio Deus de justo. A Bíblia começa a dizer sobre ele: havia um homem chamado Jó, ele morava na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temia Deus e se afastava do mal. A Bíblia diz também que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele orava a essas pessoas, orava por elas, para que, se elas houvessem cometido algum pecado no coração, que elas não soubessem, elas fossem perdoadas pelo Senhor. A Bíblia fala que Jó, além de ser um homem próspero, ele era um homem bem-sucedido, e essa é uma coisa que é diferente uma da outra, porque existem pessoas que são prósperas financeiramente, por exemplo, mas não são bem-sucedidas em outras áreas da vida dessas pessoas. Então você pode perceber que tem muita gente rica, e ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Se tira o dinheiro dela, tira tudo dela. Mas existem muitas pessoas que são pobres de dinheiro e têm muitas riquezas. Porque prosperidade e alguém que é bem-sucedido não é simplesmente aquele que possui muitas coisas, mas aquele que precisa de muito pouco. Jó era um homem desapegado dos seus bens, embora ele tivesse muitos. E a Bíblia conta que ele era um homem tão próspero, que ele era o homem mais rico daquele lugar, daquela região. Ele era um homem muito rico, e os filhos de Jó tinham o costume de dar festas. E nessas festas ele convidava os seus pais, ele convidava as pessoas para celebrar. Só que um dia algo muda na história de Jó, e na nossa história algo sempre vai mudar. E eu quero falar a respeito do Evangelho através da vida de Jó. A Bíblia diz
que Jó, ele está vivendo a sua vida, mas num determinado dia, anjos do céu se apresentam ao Senhor. Dentre eles está Satanás. Satanás, o termo Satanás do hebraico significa aquele que é o acusador. Fala comigo assim, acusador. Então ele está lá só para acusar. Só que, repara bem, o texto não fala que Jó é mencionado pela primeira vez por Satanás. Jó é mencionado pela primeira vez pelo próprio Deus. Isso já muda tudo, porque não é Satanás que chega para Deus dizendo: você tem visto aquele rapaz que é temente a Deus, aquele rapaz que se desvia do mal, aquele rapaz bem-sucedido? Não, 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 não. É o próprio Deus quem dá testemunho acerca da vida de Jó. Primeiro ele pergunta: de onde tu vens, Satanás? De rodar pela terra e passear por ela, diz Satanás. Deus então começa um diálogo, e ele diz: tem visto o meu servo Jó? Homem temente a Deus, que se desvia do mal. E aí, Deus prova Satanás através da vida de Jó. Na primeira impressão que a gente tem com esse texto, nós podemos até interpretar, às vezes, que Deus está fazendo um jogo com a vida de Jó. Parece nesse primeiro momento que Deus quer mostrar para Satanás alguma coisa, e Deus quer usar a vida de Jó para provar para Satanás que Jó é um homem de Deus. Jó não tinha pedido para passar por nada, Jó não tinha pedido para que Deus provasse nada, mas Deus quis colocar ele naquele lugar. Porque quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele não pede permissão para ninguém. Você está aqui? E aí Deus começa esse diálogo, e é interessante, por quê? Jó tinha tudo, sim ou não? Sim. Jó tinha família, Jó tinha mulher, Jó tinha filhos, tinha tudo aquilo que todos nós desejaríamos ter. Mas a verdade é que quando Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, nos bens de Jó, Ele está tirando toda a cerca que está envolvida ao redor da vida de Jó. E isso é muito forte, porque a proposta de Satanás para Deus é o seguinte: eu vi que ele é desse jeito, mas é porque ele tem tudo. Deixa eu tocar nas coisas dele para ver se ele não blasfema contra ti. Satanás fala isso para Deus, e Deus dá uma permissão: pode tocar. Satanás começa a tocar. Primeiro, mata os filhos. E aí, eu já ouvi pessoas falando para mim: você está passando por sofrimento? Vai ler o livro de Jó. E eu li, eu fiquei com mais dó ainda, gente. Fiquei mais triste ainda. Porque, irmãos, nada vai, por mais que nós sabemos que Jó, ele tem a restituição de tudo, ele recebe de Deus muitas bênçãos, ele se torna mais rico, e ele tem a oportunidade de ter novos filhos. Os filhos que passaram não serão devolvidos. Jó tem uma história triste, mas não vim contar para você uma história triste. Eu vim contar para você aonde estava a esperança de Jó e aonde deve estar a nossa esperança. O texto segue e a Bíblia diz que Satanás começa a tocar numa coisa, em outra coisa, numa coisa e em outra coisa, e ele vai tocando, e Jó vai ficando desesperado. Mas a verdade é que quando chegam essas notícias, ele não murmura, ele não blasfema contra Deus. Pelo contrário, ele diz: saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Eu estarei nu quando eu partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vim dizer para você nessa noite que o centro da história de Jó não é Satanás, não é a mulher que diz: amaldiçoa esse Deus e morre, não é os filhos que ele perdeu, não é nem o próprio Jó, é Deus. O centro da vida de Jó é Deus. Porque às vezes Deus vai permitir que algumas coisas na sua vida sejam perdidas para mostrar para você que Ele é suficiente na sua vida. Talvez essa não seja uma mensagem tão legal de se ouvir,
Mas a verdade é que o centro da vida de Jó é Deus, e o centro da sua vida tem que ser o Senhor. Não importa o que Ele permitir, importa que Ele estará contigo. Irmãos, o próprio Deus dá testemunho acerca de Jó. Só que Deus se revela para Jó de uma maneira diferente. Eu não sei se você sabe, mas desde que o pecado entrou no mundo, a forma mais bela que Deus decidiu se revelar ao homem é através da dor e do sofrimento. Talvez você tenha chegado aqui, você esteja enfrentando isso, e eu vim dizer para você que é normal, faz parte. Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas também diz para nós termos de bom ânimo. E a verdade é que muitos de nós passamos por muitas coisas. Talvez você chegou aqui quebrado, chegou aqui desesperançado, com vontade de morrer, com vontade de abandonar tudo. E você está lutando e você consegue perceber que Deus está do seu lado. E por isso você não blasfema, por isso você não para, por isso você não desiste. Eu vim dizer para você que é Deus quem permite. E é Deus que está no controle, é Deus que tem o centro, é Deus que muda a história, é Deus que faz com que as coisas estejam acontecendo do jeito que estão, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas que não parecem cooperar para o bem, cooperam para o bem. Se você ama a Deus como Jó amava, eu não sei o que você está vivendo, mas vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar para que você fique um pouco mais parecido com Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho percebido que às vezes nós vivemos coisas na nossa história, na nossa trajetória, e essas coisas, elas são tão ruins que não dá para enxergar Deus nelas. Quando na verdade é nessas circunstâncias ruins que nós devemos encontrar e enxergar a Deus. Tem muita gente que coloca a culpa de Satanás por aquilo que está acontecendo. Quebra o carro, é Satanás. Eu estava hoje aqui no louvor, aí a gente estava brincando, porque o cabo do violão não estava muito legal. Eu falei assim, ó, o diabo querendo atrapalhar o louvor. Aí Giovanni falou, não, é só o cabo mesmo que está ruim. Sabe, irmãos, a gente às vezes tem que parar de espiritualizar as coisas, num certo sentido, mas em outros sentidos nós devemos começar a entender qual que é o propósito de Deus através das coisas que nós vivemos. Porque para alguns a provação é Satanás. Jó entendia que não era sobre Satanás. Jó entendia que a vida dele girava em torno do próprio Deus. Porque quando ele perde os filhos, quando ele perde tudo, você não vê Jó falando, Satanás me deu, Satanás tomou. Não, ele diz, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque até quando Satanás começa a fazer algo, é por causa da permissão de Deus. Satanás não tem o poder, não tem o controle, não tem a palavra final, quem tem a última palavra é o Senhor. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber. Satanás não passa de um cachorrinho na coleira de Deus. Tem muita gente que acha que Deus está numa guerra contra Satanás. Eu já vi vídeo no Facebook. E aí no vídeo está assim, ó, se você ama Deus, comenta amém. Se você ama o diabo, só olha. Aí todo mundo lá, amém, amém, amém. Irmão, pelo amor de Deus, né? Não é porque você não comentou que você não ama Deus. Só que as pessoas acham que Deus é rival de Satanás. As pessoas acham que Deus é adversário de Satanás, quando na verdade a Bíblia diz que Satanás é o nosso adversário. Deus não tem adversário, Deus não tem rival. Não é como se Deus fosse o Superman e o Satanás o Lex Luthor. Não é como se Deus fosse o Batman e Satanás o Coringa. Não. Com Deus não tem essa de adversário. É Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, é Ele quem controla, é Ele que tem o controle. Satanás é uma criatura. E é inferior. Nós estamos falando de um Deus superior. Nós estamos falando de um Deus infinito. E tudo que não é Deus é infinitamente inferior a Deus. Não, você não está entendendo. Às vezes você está olhando para aquilo que está acontecendo na sua vida e você está pensando, cara, que loucura. Será que Deus está comigo? É muito inferior ao próprio Deus a sua luta. Muito inferior.
Só que a maneira como Deus escolhe se revelar para você é através do sofrimento, é através das batalhas, e são nelas que Ele te aperfeiçoa. Você está aqui? 1 Coríntios capítulo 10, diz que Deus não nos dá nenhuma prova maior do que nós possamos suportar. Tem muita gente que está aqui falando assim, eu não aguento mais. Tem muita gente que está falando, eu não consigo mais. O ministério é pesado demais. A minha vida está pesada demais, eu não aguento mais. Irmão, você não sabe se você aguenta ou não aguenta. Quem sabe é Deus. Se Ele colocou na sua vida, é porque você aguenta. Porque Ele não vai colocar algo que seja maior do que você possa suportar. Você está aqui? Só que a mensagem não é sobre Jó, sobre Satanás, sobre anjos, sobre demônios, sobre a sua vida. A mensagem central é sobre o Evangelho. Jó chega num momento na sua história que ele diz: uau. Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu falei semana passada sobre as últimas notícias. E as últimas notícias é que o nosso Jesus vive. Cutuca alguém que está do seu lado aí. Fala para a pessoa, acorda aí. Fala para ela, Jesus vive. E Ele tem a última notícia. Ah, meu amigo. Jó sabia que um dia, por fim, Ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Jó não tinha muita certeza, ele não tinha a informação que você tem, irmão. Você tem muito mais informação sobre Deus do que Jó. Jó vivia num tempo de situação precária. Alguns aqui acham que queriam ser como Jó na prosperidade, com relação àquilo que ele possuía, mas na verdade, naquela época não tinha nem banheiro. Imagina ser rico numa época onde você não tem banheiro. Você come carne, mas você tem que andar para lá e para cá. Lá não tinha Uber, lá não tinha as coisas que a tecnologia nos proporciona. Mas eu vim dizer para você que Jó não tinha tantas informações sobre Deus, mas a pouca que ele tinha, ele se apegava nela. Irmão, você vem aqui todo domingo, você tem muita informação, você tem sabedoria, você tem canal no YouTube para saber sobre Deus, você tem pregação no YouTube, isso daqui está sendo gravado, daqui a pouco você assiste lá, você tem tudo, você tem música boa, mas as muitas informações que você tem sobre Deus, será que não são capazes de te deixar seguro de que Ele está no controle da sua história? Irmão, Jó tinha uma certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. E sabe o que é redenção? Redenção é quando alguém que devia muito, ele é absolvido. Satanás é a figura do acusador. E o termo hebraico, ele traz uma tradução bem fiel, porque ele apresenta Satanás como um advogado de acusação. Então ele chega até Deus e fala, ó, eu vou fazer, mas aí Deus coloca um limite. E ele vai mostrando para Deus quais são as nossas partes fracas, por assim dizer. Não quero dizer que isso acontece hoje, né? Tem muita discussão teológica sobre isso, mas a verdade é que ele é o acusador. Segunda de Pedro diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Então ele está assim, por trás de muita coisa que acontece na sua vida. Mas ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Só que ele chega, e talvez você consiga imaginar comigo, Satanás chegando e falando assim, ó, o Tiago é isso, o Tiago é aquilo, o Tiago é desse jeito, e Deus pode até concordar. Pode até falar assim, não, é verdade, o Tiago é assim. Mas eu paguei um preço de redenção por ele. Irmão, quando você encontra o Redentor que vive, você tem esperança de continuar de pé, mesmo em meio à crise.
Jó sabia, o meu Redentor vive. Jó nem tinha ideia de quem seria o Cristo, de quem seria o Messias, mas ele já estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Ah, meu irmão, por isso nós cantamos Maranata, por isso nós dizemos, vem Senhor Jesus, porque um dia ele se levantará, e ele virá sobre as nuvens, com os anjos do céu, com poder e grande glória, e até aqueles que transpassaram ele o verão, e ele virá, saltando sobre os montes. Essa é a nossa esperança. Um dia tudo isso que a gente acha que é dor, vai passar, porque Paulo diz, as tribulações desse momento, do agora, não são para comparar com o peso de glória que em nós vai ser revelado. Quando Cristo for manifesto, meus amigos, tudo vai mudar. E essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que tem essa esperança? Santo é o seu nome, Senhor. Ah, meu amigo. Olha o que Jó disse. Eu verei por mim mesmo, sim, eu verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Tem gente aqui que anseia por esse dia? É por isso que a gente fala tanto sobre isso. Nós não estamos vivendo para aqui, para agora, para esse mundo, para esse lugar. Nós não estamos aqui só para ver essa igreja crescer. Não, nós estamos aqui porque nós aguardamos ansiosamente o retorno de Jesus. E Ele virá. Meu irmão, meu coração anseia ardentemente por isso. Não existe nada mais importante do que isso. Porque, como eu disse semana passada, a vida aqui é um sopro. É muito pequena, é muito passageira. Mas a vida de verdade está para ser revelada. E nós, como diz Paulo, os que estivermos vivos e firmes em Cristo Jesus, nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede no Pai. Na casa do Senhor, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ah, meus amigos, eu estou vivendo para essa esperança. É isso que mantém de pé. Irmão, uma palavra não tem a capacidade de te manter de pé. Se você se apoiar com a sua esperança só naquilo que eu estou dizendo, você vai cair. Se você esperar que eu ore por você e para que você fique de pé através da minha oração, você vai cair, porque eu sou homem também. Mas se você tiver os seus olhos fixos no Senhor dos Exércitos, e na esperança de que Ele virá, e Ele vai restaurar todas as coisas, nada te para. Nada te para. Ah, meu amigo. Se coloca sobre os seus pés. Eu estou pregando aqui para pessoas que desejam ver o Senhor. Desejam contemplar a sua face. É isso que eu mais desejo. Essa é a minha esperança. E é por isso que o Evangelho também faz parte da vida de Jó, mesmo que você não perceba. Porque ele sabia que haveria um Redentor. Ele não sabia o nome, mas eu sei, o nome dele é Jesus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E por isso não importa o que eu vou enfrentar, não importa o que você vai enfrentar, se nós enfrentarmos isso do lado de Jesus, quanto mais nós estamos com Ele, mais Ele é aperfeiçoado em nós, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Ah, Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tem alguém aqui que precisa de Jesus? Irmão, eu quero que o meu caráter seja igual ao de Jó. Eu quero que, mesmo diante das tempestades, das circunstâncias contrárias, eu esteja firmado no meu Redentor que vive. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que o seu Redentor vive.